Na aula de hoje, eu vou falar sobre os 3 efeitos que a falta da autoconfiança te afasta de sair, do ciclo vicioso e se libertar, desses padrões repetitivos, padrões destrutivos. E aí, falando um pouquinho disso, primeiro, padrões repetitivos negativos, aquilo que te leva sempre no mesmo lugar de frustração. Então, é como você andasse aqui, literalmente, em círculos. Então, para quem estava aqui, acompanhou a jornada do sentido da vida, eu expliquei passo a passo, muito mais claramente o que significa isso e como entrar aqui num ciclo da abundância, onde tudo flui. Quando você realmente consegue sentir, trazer significado para sua vida, realmente sente leveza, Porque tudo flui à sua volta e você consegue finalmente sentir a abundância e a plenitude aí dentro de você e na sua vida. Só que o que é que te leva aqui a se manter em padrões negativos? Existem vários pontos. Ontem eu falei sobre os medos e o medo profundo, que é o que faz com que você se mantenha aqui. Existe algum bloqueio inconsciente aí dentro de você que faz com que você se mantenha. E a autoconfiança, ela é um dos pontos chaves também. Então vamos lá. A autoconfiança, o que é isso? É quando você confia de fato em você. Então, a confiança em si é quando você sente literalmente tudo fluindo, porque a partir do momento que você confia em você, ou seja, na sua capacidade, você confia que aí dentro de você, apesar do lado bom, lado ruim, que muitas vezes vem aí dentro de você, como em forma de pensamento, em forma de bloqueios também, você consegue olhar para dentro de você e reconhecer que você é capaz e o suficiente para lidar com o que quer que lhe esteja acontecendo. E quando você tá de verdade confiando em você, você consegue, primeiro, lidar com tudo que você quiser. Lidar com o outro da forma melhor e mais elevada. Lidar com a vida, com os imprevistos da vida. E aí, esse é um dos pontos chaves. Só que eu sempre digo que, na verdade, ele é um dos principais para você sentir de fato vivendo em abundância, em plenitude, de fato sair do padrão vicioso, de um ciclo vicioso. Agora, olha por quê. Então, se você não confia em você, se você sente que isso tá faltando aí dentro de você, tá ausente, Se você não confia na sua capacidade, se você não acredita em você, olha só o que vai acontecer. Então vamos lá, Expliquei aqui o que é o ciclo vicioso. Agora imagina, você tá aqui procrastinando, Que é um dos sabotadores que faz com que você se mantenha aqui nesse ciclo, nessa situação de frustração. Aí você começa a trazer o pensamento, não, agora eu vou fazer dar certo, agora eu vou parar de procrastinar, parar de me boicotar e vou seguir rumo ao meu objetivo, que seja conquistar algo, melhorar seu relacionamento, ou melhorar sua saúde, enfim. Aí, o que acontece? Você vem aqui, começa a achar que tá saindo aqui do lugar. E aí você em algum momento vai se deparar com pensamentos sabotadores, que são sintominhas, Para quem tava na aula de ontem, eu falei que aqui tem o topo do iceberg, A pontinha lá que você já tá enxergando. Só que tem uma imensidão de coisas que você não sabe que existem, mas que estão ali, te guiando, que é o que tá no seu inconsciente. Então vem pensamentos naquele momento de, e se não der certo? E se eu não conseguir? E se alguma coisa acontecer
e der algo de errado. Então só esse pensamento vai fazer o quê? Com que você, então é melhor nem eu agir. E aí você continua na inércia, procrastinando. Ou você não é o procrastinador, você é aquele o fazedor que sai fazendo tudo, só que aí você vai chegar aqui no momento e teve um resultado negativo. Só que para você vem com um pensamento, fracassei, fiz errado. Então fui lá, fiz e errei, fracassei. E aí você volta aqui pro mesmo lugar, insatisfatório, de frustração, tá vendo? E aí vem de novo aquele pensamento, tá vendo? Tudo que você faz dá errado. Tá vendo que você não é o suficiente? Tá vendo que não tem nada de bom aí dentro de você? Fracassou de novo. Então olha só, uma hora ou outra, seja a paralisação, ou seja um impulso que você vai lá e faz, só que se você retorna aqui para o mesmo lugar de frustração e vê que isso se repete, significa o quê? Não tô acreditando que eu vou fazer diferente. Não tô acreditando que, na verdade, o resultado que eu tive foi apenas um resultado negativo e que se eu olhar para isso de verdade, se eu trabalhar aqui o que eu acho que faltou clareza ou faltou desenvolver, aprender para fazer diferente e ter um resultado diferente, eu vou continuar aqui acreditando que então eu não sou capaz, que eu não sou o suficiente, vou continuar acreditando que eu não posso então confiar em mim, porque quem que tá agindo aqui sou eu, né? Quem que tá tendo resultados insatisfatórios, negativos, sou eu. Quem está procrastinando sou eu. Então, ou seja, vem pensamentos de que, então, quer dizer que eu não confio em mim mesma. E muitas vezes isso não tá claro, né? Só tá claro pra você que eu não tô saindo do lugar ou eu tô chegando sempre no mesmo lugar insatisfatório de frustração. Quando na verdade, então, o que acontece é a falta de confiança em você mesmo. Então esse é um dos efeitos, né? Que a falta de confiança acaba impedindo com que você saia do ciclo vicioso. Então eu dei o exemplo aqui da procrastinação, do medo de fracassar. Um outro exemplo que é o medo de se expor, o medo do julgamento. A partir do momento que você se expõe, o que isso acontece? De novo, então aqui o medo como um sabotador, como um dos bloqueios que faz com que você se mantenha num ciclo vicioso, se mantenha em um padrão negativo que vive se repetindo. Aí tudo que você quer é mostrar seus dons e talentos para o mundo. Tudo que você quer é florescer, né? Só que vem como um pensamento, tá aí se eu florescer. Seu florescer, que nada mais é que quando você torna você mesmo, se aproxima aqui da sua essência, é livre para ser quem de fato você é. Só que se você ainda não se sente livre, se você ainda tá cheio desses bloqueios, desses pensamentos, afastado da sua essência, automaticamente você não floresce. Quando você floresce, qual é o resultado disso? É quando você espalha o seu perfume para o mundo. Se é uma árvore que floresce, você espalha os frutos para o mundo, que é o resultado, é quando a gente está alinhado ao nosso propósito e serve ao mundo com o nosso melhor. Só que aí, se eu tenho muito medo de espalhar esse perfume para o mundo, porque o que será que as pessoas vão falar de mim? Então eu fico com muito medo de expor a minha verdade para o mundo, fico com muito medo de me mostrar, fico com medo de mostrar meus dons e talentos que eu acho que eu tenho, que às vezes eu nem acho que eu tenho, porque, enfim, afinal não estou confiando na minha capacidade. O que vai acontecer? Você vai continuar aqui na inércia, ou paralisada, ou tentando. Aí quando você chega próximo de sair do ciclo e entrar aqui no ciclo abundante, num virtuoso, o que acontece? Você derrapa lá e acaba caindo no mesmo lugar de frustração, no mesmo buraco, né? E aí continua andando em círculos, porque, novamente, a partir do momento que você se expor, a partir do momento que você mostrar para o mundo você vai ficar com medo que
que o outro vai julgar que o que você é não é o suficiente, que o que você é não é bom. Ou seja, você novamente está trazendo aqui pensamentos destrutivos para você, dizendo que você não é capaz, que o que você faz não é bom, que você não pode confiar então na sua capacidade. Um outro efeito que a falta de autoconfiança causa aí em você. Ou seja, você não se permite alinhar a sua essência, ao seu propósito. E aí você fica se escondendo, fica como se fosse aquela florzinha que nunca vai florescer. E isso é um grande sabotador. E aí, olha só, você vai continuar andando em círculos e sua vida não vai trazer resultados diferentes, positivos e que faz com que você se sinta verdadeiramente livre, que faz com que você se sinta de fato leve, feliz, abundante. E aí eu tô vendo aqui que vocês estão falando, e o vitimismo, né? Um dos erros, né, que às vezes acontece das pessoas que não confiam nelas mesmas, só que não tem clareza que na verdade é isso que está acontecendo, cai justamente nesse vitimismo. Ao invés de reconhecer que é você que não tá conseguindo reconhecer o seu valor, porque o seu valor tá aí. A partir do momento que você desbloqueia isso, a partir do momento que você olha, se permite olhar para dentro de você e descobrir as infinitas coisas maravilhosas que tem aí, que tem dons, que tem talentos, que tem coisas específicas suas também, e não reconhece isso, você começa a culpabilizar o outro e acreditar que você é refém desses resultados. Então você culpa os resultados negativos, então você culpa, você se torna, a culpa na verdade, é vitimismo, é aquilo, traduzindo, né? É quando você se torna refém dos seus resultados negativos, você se torna refém do outro, refém do mundo, refém da pandemia, né? Então, refém das adversidades da vida, e aí você se vitimiza, você se sente pequenininho e incapaz também de fazer diferente. Aí você justamente vai ficar presa, e aí você não vai, enquanto você não tiver clareza isso da autorresponsabilidade, e que se você olhar para você, você é capaz de fazer essas mudanças interiores e refletir, que isso vai refletir no seu exterior, você não vai ter mudanças na sua vida. Então, o vitimismo é aquele grande sabotador que você nunca, enquanto você estiver conectado a isso, acreditando nisso, acreditar que você é refém do outro, você não vai jamais se libertar de padrões negativos, né? E aí você vai cada vez mais sentir isso mais forte pra você, que é isso que acontece. E esse vitimismo está ligado a essa falta de autoconfiança em si mesmo, né? Você acha pequenininha, acha que não é capaz de fazer nada, não é capaz de lidar com as situações da vida, não é capaz de reconhecer a capacidade que há em você. Então, olha só quantos efeitos, já falei acho que mais do que 2, 3, tem mais alguns para falar. Tem muitos efeitos negativos e que te afasta cada vez mais para você finalmente então viver uma vida abundante, viver uma vida em sua total plenitude. Então, além de a falta de confiança em si mesmo, além de você não conseguir se libertar dos padrões negativos, e às vezes você até consegue sair, mas você não se mantém no outro ciclo, porque enquanto você não confiar de fato em você, você sai, pode passar alguns meses, talvez 1 ano, 2 anos, e aí o que acontece? Você vai voltar aqui para o mesmo lugar. Pode ser um pouco diferente, só que você ainda mantém esse mesmo padrão, então você não se liberta de vez. Um outro efeito, você não manifesta de fato seu propósito no mundo. Você não se alinha e você não manifesta aquilo que você tem de melhor para o mundo. E aí um outro ponto,
Se você não consegue confiar em você, como que você vai conseguir confiar no outro? Você não consegue ter harmonia, viver em harmonia com alguém enquanto você não tá confiando em você. Então, aí falando de padrões negativos dentro de relacionamentos, você tá aqui. Não, eu vou viver saudavelmente com alguém, vou viver em harmonia com alguém. Só naquele momento que ele não te reconhece, que você sente que ele não está te validando, que ele não está te dando importância, ou que ele tá, falando relacionamento amoroso, tá de repente dando mais valor na sua mente, tá dando mais valor para aquela outra pessoa e não para você, que é quando ativa aqui os ciúmes, que ativa as brigas, você. Ou seja, e tudo isso significa que você não está confiando em você. Você também, então, não vai confiar no outro, consequentemente. Vai se manter aqui num padrão que essa sua insegurança, essa falta de confiança em você vai manter você dentro de relacionamentos negativos, destrutivos, e pensando aqui num nível mais elevado, que são os relacionamentos abusivos, né? Enquanto você não acreditar no seu valor, acreditar na sua capacidade, e que isso te leva a acreditar que você merece um relacionamento melhor, isso vai continuar se repetindo. E um outro, né? Como eu disse também, aí já é o quarto efeito, é quando aí, como por exemplo a pandemia que estamos, acontece. Ou seja, diversidades da vida, né? Situações que você não espera e que faz parte da vida, porque a vida é movimento. A vida, ela não é daquele jeito que você espera que ela seja. A vida em si. Só que você pode lidar com essa vida da melhor forma possível e de uma forma fluida. Só que para isso é importante que você acredite que você será capaz de lidar com qualquer adversidade que aconteça. Ou seja, além de você também conseguir confiar no outro, você confia na vida e você confia no universo. Porque qualquer coisa que lhe aconteça, você vai saber que você sempre pode fazer diferente, que você pode lidar com o que quer que lhe aconteça, porque você confia na sua capacidade. Então, só para eu dar um exemplo para vocês verem como é importante essa autoconfiança, eu vou ler aqui um depoimento que uma aluna minha do Floresça, mas da primeira turma, né, do ano passado, ou seja, já faz quase um ano praticamente que ela passou pelo programa, e ela me mandou um depoimento, né, eu perguntei, ela tava falando comigo, eu perguntei pra ela como é que você tá, né, com tudo isso. Eu sei que você, depois do programa, já me disse, e ela tá em uns depoimentos que tá lá no meu canal do YouTube, deve estar aqui no IGTV, enfim, e que ela tinha dado depoimento, que falou que a partir do momento que ela passou pelo programa, ela conseguiu se alinhar ao que ela realmente queria, afirmar essa vontade dela e se sentir livre para fazer suas próprias escolhas, né? Então ela estava só adoecendo, porque ela estava aqui num padrão repetitivo, seguindo só a vontade dos outros e não dela, e isso fazia com que afetasse negativamente mais ainda a saúde dela. Então ela não saía aqui desse ciclo. A partir do momento que ela começou a confiar nela mesma, ela se liberou, né? Então saiu desse lugar de insatisfação e foi seguir o que ela realmente queria para a vida dela. Então, ela deixou de seguir o que ela acreditava, que era o que os outros queriam para ela, e seguiu seu próprio coração. E aí, ela falando comigo, falando que estava refazendo algumas meditações, estava refazendo até algumas aulas para se lembrar e afirmar isso mais ainda, ela me mandou um depoimento dizendo que, olha só, o programa me fez acreditar em mim, sabe? Não está sendo nada fácil estar na casa da minha mãe sem trabalho, sem perspectiva de voltar, sou do grupo de risco. Isso tudo por conta da pandemia, que não está sendo fácil para ninguém, né? Então tenho que lidar todo dia com medo do contágio. Só que eu consigo confiar em Deus e consigo confiar em mim. Entender que esse momento, e por conta disso, entender que esse momento vai passar. E não me cobrar tanto. Entender que tem dias que estou produtivas e tem dias que não. E tá tudo bem.
Aprendi a me amar e saber que preciso estar bem para o resto estar bem. Acho que sem ter passado pelo programa já teria surtado. Assim vivo um dia de cada vez, de forma leve, cuidando de mim. E aí ela começa a agradecer. Só que olha só, então, alguém que não sabia nem quem ela era e estava aqui, já fazia muito tempo, repetindo os padrões, num ciclo vicioso, e que achava que nunca ia sair disso. E isso, qual que é o resultado disso? Doenças, né? Afeta a nossa saúde. Assim como ontem tinha bastante gente que tinha até desenvolvido na aula a síndrome do pânico, né? Então afeta a saúde emocional e física. Quando você se mantém muito tempo aqui dentro de um padrão, a partir do momento que você de fato está confiando em você, você entra aqui, você consegue entrar aqui num ciclo abundante, mesmo que ainda que situações adversas e negativas aconteçam na sua vida, né? Então a pandemia é algo que está fazendo com que todo mundo encontre quais são os pontos dentro de você para trabalhar, porque vai afetar. É algo que está acontecendo mundialmente, super intenso, e algo que você nunca sabe quando de fato vai melhorar, né? Então agora imagina se você não está confiando em você, para onde isso leva? Ele vai te afastar cada vez mais aqui desse lugar, esse lugar onde você se sente satisfeita e realizada. Como ela disse, talvez ela já teria surtado. Então, viu como a autoconfiança, ela é importante, não só esse, né? Então, na nossa vida a gente consegue perceber as pessoas quando elas confiam nelas mesmas, como que tudo à sua volta melhora. Um outro ponto, então, ok, já entendi que é importante a autoconfiança. Como que eu consigo fazer tão diferente? Como que eu consigo, então, confiar mais em mim? Primeiro, tenha clareza, tá? Que a autoconfiança, ela vem a partir do momento que você é você mesmo. Uma é consequência da outra, né? Então não tem como isso estar separado. Quando você se permite ser você mesmo, ou seja, você se alinha à sua essência, você encontra a sua verdade, você já tá confiando em você. Porque isso tá ligado, igual ao amor próprio. Confiança, amor próprio. E ser você mesmo, não tem como isso estar separado, ok? Agora, qual que é o ponto, né? O passo para você, então, começar a confiar em você. E aí eu volto para aquela história que, para quem já me conhece, sabe que existem os bloqueios inconscientes, existem aquele momento em que você tá lá desde a sua concepção, e aí você desenvolve na barriga da sua mãe, nasce. Desde aquele momento você é como se ganhasse aquela mochilinha invisível, que eu faço analogia para o seu inconsciente. Nessa mochila ela já vem com vários padrões, já vem com vários bloqueios, várias feridas, porque são as feridas ancestrais do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, tataravós, tataravós. Você recebe de toda uma humanidade, da história da humanidade. Então você já chega com vários bloqueios, e aí, conforme que você vai vivenciando desde lá da barriga da sua mãe, você vai dando significados negativos, vai criando feridas aí para as situações que lhe acontecem, e que isso vai se acumulando e vai bloqueando você, vai cada vez mais afastando você da sua essência, porque você começa a acreditar que você tem que ser aquilo que os outros dizem que você tem que ser, e isso te leva a pensar, então, se eu tenho que ser o que o outro tá me dizendo que eu tenho que ser para ser amado, então quem eu sou não é o suficiente. Então você começa a fazer o quê? Deixar de confiar em você. Então é um processo de você começar a se olhar, se auto-investigar, olhar para sua história de vida. E aí você se pergunta, quando foi a primeira vez que eu deixei de confiar em mim? Quando foi aquela primeira vez que eu comecei a acreditar que ser quem eu era não era bom, e eu precisava então ser outro, usar uma máscara, me afastar de mim mesmo. Ou seja, não tem como eu confiar em mim, sendo que aquilo que eu acredito num significado é que quem eu sou, se eu for quem eu sou,
não vai me levar a lugar algum, porque eu não vou ser amado. Eu sei que muitas pessoas aí se perguntam nesse momento, ai, mas aí como que eu faço isso? Será que eu vou conseguir lembrar? Afinal, eu posso estar, de repente, na barriga da mãe naquele momento, como a Sofia tá dizendo assim, né? Quando a sua mãe não te deseja, se arrepende muito da gravidez. E existem muitos casos, né, de quando não é uma gravidez planejada, e isso é uma porcentagem enorme. E apesar de quem é mãe sabe, né? Sabe que talvez naquele momento não desejou, e depois quando a criança nasceu, resgatou todo esse amor, aceitou e muitas vezes se culpa, enfim, é o momento. Ela não tem uma intenção negativa quando isso acontece. Só que já tem estudos, muitos estudos aí dentro da psicologia que diz que quando a gente tá na barriga da nossa mãe, a gente recebe todas as emoções, né? A gente recebe todas as percepções, tudo aquilo que a nossa mãe tá sentindo naquele momento. E isso, nem todos, mas pode ter trazido aí alguns efeitos negativos, dores profundas, crenças que você acabou colocando nesse momento e que você nem sabe que tá aí em você, na sua mochila, no seu inconsciente, fazendo com que justamente impeça com que você confie em você. Então é um processo autoinvestigativo super importante para você fazer, tanto na sua história de vida, como também aí acessar o seu inconsciente. E talvez nesse momento já comece, para quem já está se questionando, se perguntando, já começa a ter mais clareza. Eu sei que nem todos só de uma conversa têm, e é por isso que é importante passar aí por processos de autoinvestigação. Talvez fazer sozinho é mais difícil, então aí você procura uma pessoa para te ajudar nesse processo. Já uma dica que eu posso te dizer é justamente você já começar a se permitir, primeiro, ter clareza de que você não é refém do outro, né? Então aí você já começa a sair dessa questão do vitimismo, de achar que você é refém do outro, se aprisionar, porque quando você acredita que você é refém do outro, você se aprisiona a ele. E você é capaz de, a partir do momento que você vai se encontrando, se você só tá com esses bloqueios, impedindo que você acredite em você, impedindo com que você enxergue essa confiança aí dentro de você. E aí você vai se libertando. Só que enquanto você acreditar nisso, que você é refém do outro, você não vai conseguir sair desse lugar, tá? Então, primeiro, você olha para isso, se permite, que isso vai ser essencial para você se permitir. E o outro é começar a tirar um tempo diariamente para você, pra fechar os olhos, respirar, se conhecer, se auto-observar, se auto-investigar e sempre se afirmar que sim, eu sou capaz. Se lembra, existem momentos que você soube lidar com aquilo que você nem imaginava que sabia lidar. Ou seja, você é capaz. Se você é capaz, você pode confiar em você. E quem você é um ser incrível. Então, a partir do momento que você começar a acreditar isso e começar a dizer isso para você mesmo, você começa a ter resultados diferentes. Agora, quer ter resultados mais rápidos ainda, é quando aí você olha de verdade para dentro de você, dentro desses processos de autoinvestigação. E aí, você, o que acontece? Elimina esses bloqueios mais profundos e cada vez mais vai sendo de fato quem você é, se permitindo ser livre para ser quem você é e confiar verdadeiramente em você, ok? Então começa a construir essa base, né? Começa a olhar para você mesmo, para se descobrir. Em que momentos eu tô deixando aqui de confiar em mim? Isso vai se auto-investigando, tá? É um processo. Tudo isso é um processo. Só que é um processo que ele pode ser mais rápido, é um processo que, se a partir do momento que você de fato se permitir encarar isso e olhar para dentro de você, você sai desse padrão e chega naquilo que
A partir do momento que você é você e se permite ser você, você consegue conquistar o que você quiser. Ok? Tá claro pra vocês? Fez sentido tudo isso que eu disse? Fez sentido a questão da falta da autoconfiança e como é importante você trazer autoconfiança para você sair dos padrões, senão enquanto você não se manter na autoconfiança, você vai se afastar, tudo bem? Então me diga, o que foi que você aprendeu? Diga que qual foi seu maior aprendizado aqui nessa aula, porque quando você diz, afirma, coloca, né, compartilha aí para o outro o seu aprendizado, você tá também dizendo, é uma técnica que você começa a falar com o seu cérebro, afinal a sua mente tem um poder enorme de te manter na frustração, mas também de sair disso, né? Então é como se você estivesse falando pro seu cérebro, eu aprendi isso, e isso já está aqui dentro de mim, enquanto aprendizado eu já vou fazer diferente, tá? Exatamente, aí, a Rê dizendo, eu sou capaz. Muito bem. Romper com o vitimismo. Olha só quantos aprendizados, a dizer afirmações para mim mesmo. Olha que bacana. Muito bem, gente. Compartilha isso com as pessoas, seus aprendizados. Então, tira um print aqui da aula, compartilha lá nos seus stories, né? Vamos começar a expor o seu perfume para o mundo, os aprendizados que você teve que pode contribuir para o mundo. Afinal, né, gente, é importante viver no mundo, abundante, não só a gente sentir abundância, mas o mundo, a gente sentir que o mundo coletivamente ele está se transformando. A gente sempre pode incentivar, né? A gente não muda o outro, porque o mundo só muda se ele quiser. A gente pode estimular e incentivar o outro a mudar também, tá? Então, por isso que eu falo, chamem aí, compartilhem essas aulas, chamem seus amigos para estarem aqui também, para cada vez mais. Eu tenho aquela crença, transformando a si mesma, a gente transforma o mundo, e essa é a minha missão, é isso que eu mais quero, só que eu sei mudar o mundo sozinha não dá, então conto com vocês também, ok?